altos tubos, não é onda. Primeira coisa, tem que entender que a onda do surfista não é onda, por um pequeno detalhe. Onda, na física, é uma perturbação que se propaga em um determinado meio, transportando apenas energia. É uma perturbação que se propaga em determinado meio, transportando, e aqui está a palavra mágica, transportando apenas e nada mais, energia. Eu te pergunto, o surfista é apenas energia? Ou ele também é feito de matéria? Ele é feito de matéria como nós, né, de átomos. Como tem átomos se deslocando junto com a onda do surfista, fisicamente falando, ela não é chamada de onda. Porque onda não transmite matéria, só energia. Vou te provar. Eu fiquei doido com isso, né, cara? Imagina, pegar o lago, né, o lago cristalino, jogou uma pedrinha no lago. Se tu olha de cima esse lago, tu vai ver que as ondinhas vão se espalhando em círculos muito bonitos, né? Aliás, um círculo eu vou fazer assim cheinho, outro eu vou fazer pontilhado. Depois eu te explico por quê. Um círculo eu faço cheinho, o outro eu faço pontilhado. E são as ondinhas se espalhando a partir do local onde tu tascou a pedra. Né? Clássica essa imagem bucólica do filmezinho, o menininho joga pedrinhas, ondinhas e tal, fica bonito. Quem olha de lado veria o seguinte: primeiro estava lisa a água, né? Aí começou a chegar as perturbações, alguém estava mergulhado aqui na água, com a cabeça no nível da água, olhando aqui. Chegaram as ondinhas. Aí ele começa a ver as ondinhas chegando, né? Certo? Indo para lá. A velocidade das ondas está indo para lá. Deixa eu ampliar isso aí também pequeno. Cara, quando o professor me contou que essas ondas não transmitiam matéria, só energia, eu pensei com ele, perguntei para ele, você queria dizer que se eu botar uma rolha flutuando aqui na água, quando a onda passar, a rolha não vai ir com a onda? Ele falou, eu não duvidei. Eu não fui mal educado, mas eu pensei, que idiota. E como eu morava na beira de uma lagoa, fui no final de semana para Imbituba, esperei dar aquele dia bem lisinho, espelhado na água, meu pai sempre tomou muito vinho, peguei uma rolha lá e guardava as rolhas, não sei para quê. Botei a rolha flutuando na lagoa, peguei uma pedrinha e joguei do lado. Para meu embasbacamento, a rolha fez assim na minha frente. E não foi nem uma gota para o lado. Eu tive que dar o braço a torcer e acreditar no que o meu professor tinha me contado, que ondas só transmitem energia e não matéria. O caso da onda do surfista é outra situação que depois a gente pode discutir. Primeira coisa que eu preciso, então, que tu saiba, além de saber que onda transmite energia e nunca matéria, eu preciso que tu conheça os elementos da onda. Elementos. Aquele elemento ali é muito importante, é chamado de frente de onda. Observe que a frente de onda separa a região não perturbada da região perturbada. Nome, por favor. É igual ao do surfista, a crista da onda. E ali, o vale. Né? Quando eu estou mais animadinho, assim, eu faço os passarinhos, faço o riozinho chegando pelo vale, as nuvenzinhas, o sol, aquele desenho eficaz. Né? Para a galera ver as montanhazinhas e entender o porquê do nome. O nome é vale, porque parece um vale se tu for um pouco criativo. Beleza? Outro elemento muito importante da onda, a distância que vai do ponto de equilíbrio até uma crista ou até um vale, que deveria ser idêntico se o desenho fosse decente. O nome dessa coisa aqui então é amplitude. Amplitude. Se tu conhece o que é a crista, o que é a frente de onda, o que é o vale, o que é a amplitude, só falta um elemento importante da onda a conhecer, que é a distância entre duas cristas consecutivas, ou poderia ser a distância entre dois vales consecutivos. Esse tamanho é chamado de comprimento de onda, representado pela letra grega lambda. Comprimento
vibração que se propaga no meio, transportando apenas energia. Matéria não. Ao representar a onda, tem alguns elementos que tu vai ter que, se for preciso, decorar. Crista, vale, amplitude. Vale lembrar que a amplitude da onda tem a ver com a sua energia, a energia que ela carrega, né? Uma onda na água, por exemplo, a gente sabe que quanto maior a amplitude da onda, maior vai ser a pancada, né? Onda de 2 metros, não entra nada. Né? Onda de 2 metros, cara, é muita coisa, bicho. Quem já teve no mar com onda de 2 metros é de se cagar. Dá medo, tu vê aquela porcaria subindo e descendo e, meu Deus, deixa eu ir pra água, cara. Pelo amor de Deus. Ondinha de meio metro, delícia, deixa eu dar na tua cara, tu é arrastado, tu curte, certo? Show de bola. O brasileiro se esse arrombou, né? Tomou uma vaca de uma onda de, não sei, 10, 15 metros e arrebentou o tornozelo. Porque tu sabe, tem louco pra tudo. Tem gente que sobrevive pegando ondas gigantes. Ah, tá tendo uma tormenta em tal lugar, ah, que legal. Então tá, vou botar minha roupa contra gelo, vou pegar um helicóptero e me joga lá pra pegar aquela onda. Tem gente que só faz isso. Beleza? Então, a vida é assim. Lambda, comprimento de onda, é a coisa mais importante de você saber de uma onda. Já vou te explicar por quê. Tu deves compreender que a onda ela vai oscilando à medida que ela avança, certo? Tranquilo? Oscilando para quem está parado aqui vendo ela passar. Certo? Mas na verdade essa crista continua em forma de crista à medida que ela avança. Certo? A crista continua em forma de crista. Quem está parado aqui vai ver um vale, depois passa uma crista, passa um vale, dá a sensação da coisa que está fazendo assim, né? Mas na verdade, se for pensar, a onda está só avançando no formatinho dela. Certo? Viagem, né? Bom, o que eu quero dizer é que se tu está correndo lá da onda, na mesma velocidade dela, tu não vai ver isso aqui subindo e descendo. Tu vai ver isso aqui sempre alto. Né? Geralmente quando a gente vê uma onda, ele está parado. Aí tu vê a crista, o vale passando por ti, pode dar a sensação, né? Que é aquela, que na verdade, e tá, né? Essa parte está sacudindo, na verdade. Só que se tu acompanha a onda, aí tu não vai ver esse oscilar dela. E tu vê, ela vem vindo com uma certa velocidade. O mais interessante é o seguinte, ó, coisas repetitivas como as ondas, elas possuem duas grandezas muito fundamentais, chamadas período e frequência. O que é período de uma onda? É o tempo que ela demora para completar uma oscilação. É o tempo para completar uma oscilação. O que é frequência? É justamente o oposto. É o inverso, desculpa. É o número de oscilações em uma unidade de tempo. Para deixar bem claro, que período tu trabalha? Eu trabalho 8 horas por dia. É o tempo que demora o meu trabalho para se completar. Que frequência tu trabalha durante a semana? Ah, eu trabalho 5 vezes por semana. Isso pelo menos é verdade, sábado e domingo ainda tem. Show de bola. Então o período é um tempo. Que período tu ficou nos Estados Unidos? Fiquei 3 meses. Não fiquei, mentira. Não fui. Com que frequência tu vai pra balada? Vou pra balada uma vez por semana. Beleza. É o que vocês deveriam fazer, né, no máximo. Só para duas, se pegar leve. Agora é o seguinte, ó. Quando o meu professor me contou essas ideias, ele meio que forçou a barra e falou assim, galera, queres calcular um período? Pega o tempo que tu ficou observando a onda e divide pelo número de oscilações que ela deu. Queres calcular a frequência de uma onda? Pega o número de oscilações que ela deu e divide pelo tempo. Eu não posso fornecer essas fórmulas para vocês, porque elas não existem no vestibular. E na verdade, se tu precisa usar essa fórmula, é porque tu não entendeu o que é período e o que é frequência. Quem entendeu o que é período e o que é frequência, usa uma regra de 3 quando for necessário, se muito. Vou exemplificar. Tá quase acabando, já vou liberar. Ó, eu vou lá, exemplo 1 então. Exemplo 1. Uma onda efetua 5 oscilações em 8 segundos. Calcule, meu Deus. Letra A, o período.
segundos. Período é um tempo, né? Então vai embaixo do tempo. Tempo para quê? Para dar uma oscilação. Multiplicação cruzada, 5 vezes t é 1 vezes 8. 8 sobre 5, 1,6 segundos é o período da onda. Se eu quisesse achar a frequência, 5 oscilações, 8 segundos. Frequência é o número de oscilações em 1 segundo, em uma unidade de tempo. 8F é igual a 5, F é igual a 5 sobre 8. Olha o que eu posso concluir, que frequência e período, um é o inverso do outro. Divide por 2 dá 2,5, divide por 2 dá 1,25, divide por 2 dá 0,625. Tu vê, aqui não tem unidade e aqui é segundo, por isso que a unidade de frequência seria segundo na menos 1. Só que segundo na menos 1 é tão feio, e o Hertz foi um cientista tão importante para o desenvolvimento da física. Então a gente chama de Hertz, que é a unidade de frequência do sistema internacional. Hertz, que nem aquela locadora de carro famosíssima. Beleza? Tá, o que significa Hertz, professor? Por segundo. 0,25 oscilações por segundo. Nem completa, nem chega a dar uma volta a cada segundo. Ah, claro, demora 1,6 segundos para dar uma volta. Então, na verdade, ao falar de período e frequência, o máximo que eu posso te dizer é que tesão é igual a 1 sobre F, ou se tu preferir que tesão vezes F tem que dar sempre 1, ou ainda que a frequência é o inverso do período. Já vi vestibular fornecendo isso, já vi vestibular fornecendo isso, e já vi vestibular cobrando essa ideia em somatório. Sobre ondas é correto afirmar que, 16, o produto da frequência de uma onda pelo seu período é sempre a unidade. É verdade, o produto da frequência pelo período dá sempre 1. Beleza? Agora, para finalizar a aulinha, último detalhe. Último detalhe para finalizar a aulinha. Dois detalhes. Primeiro eu vou continuar nessa ideia aí. Olha só. Te contei que comprimento de onda é a distância entre duas crestas ou dois vales consecutivos de uma onda, ou qualquer dois elementos repetidos da onda. Te contei que ondas têm período e têm frequência, já que elas são fenômenos repetitivos. Aliás, todo fenômeno repetitivo tem período e tem frequência. Por exemplo, o dia é um fenômeno repetitivo. Os anos são fenômenos repetitivos. E o mais interessante é que se eu estou observando uma onda, eu vejo ela numa posição. Quando eu vejo ela completar uma oscilação a mais, ou seja, avançar de novo, o seu tamanho, né? Eu estou ali parado, ali olhando, eu vejo a onda nessa posição, daqui a pouco eu vejo ela fazer isso, e volta a fazer isso. Voltou à mesma posição original, né? Crista, vale. Repetiu. Quando isso acontece, olha o que acontece com a onda. Ela acaba avançando um lambda. Cada oscilada que a onda dá, ela vai para frente lambda metros. A cada oscilação, lambda ela avança. E já que o mestre Galileu nos brindou com a ideia de velocidade escalar média, deslocamento sobre o tempo, olha como é que eu vou calcular a velocidade de uma onda. Eu pego o quanto ela andou e divido pelo tempo que ela demorou para andar. O tempo que ela demorou para oscilar, a gente está chamando de período. Então, lambda dividido por período, o comprimento de onda dividido pelo período, é a velocidade da onda. Mas eu acabei de te mostrar que o período, que a frequência é o inverso do período. Então, eu, em vez de multiplicar o lambda por 1 sobre tesão, eu posso multiplicar o lambda por F. E essa é a famosa equação fundamental das ondas. Equação fundamental das ondas. A galera chama essa equação aí de veja o que uma lambida faz. Certo? Veja o que uma lambida faz. Tem gente que fala, vamos lamber facas. Já vi cara falar, vamos lamber feridas. Tu pode fazer a tua, né? Se tu faz a tua mnemotécnica, tu nunca mais esquece. Eu acho legal, veja o que uma lambida faz, parece que é legal. Certo? Então tá.
detalhe que essa aula traz. Deixa eu ver se é isso mesmo. O último detalhe que a aula traz é a classificação das ondas. Falou da equação fundamental, período e frequência, falou dos elementos. Só falta 2 classificações das ondas para a gente encerrar a aula. Uma classificação das ondas muito importante é quanto à natureza. Natureza, que é isso? Que é isso? Eu demorei a entender a palavra natureza na física, porque para mim natureza era floresta. Natureza, floresta, passarinho, não tem nada a ver com física, na verdade, na minha cabeça. Quando a gente fala natureza, é o que está gerando aquilo. Por exemplo, uma onda na água, ela é gerada pelo movimento da água. Uma onda numa corda, se tu pegar uma corda, esticar e começar a sacudir a corda, é o sacudir da corda que está gerando a onda. Essas ondas que são feitas de matéria, de átomos vibrando, sacudindo, são chamadas de ondas mecânicas. Ondas na água, ondas no ar, que é feito pelas moléculas de ar vibrante. Onda no quadro, ó. Onda na lâmina de alumínio. Tu vê uma onda, cara. Se a gente fotografasse em câmera lenta, cara, tu ia ver o alumínio bem igual isso aqui, ó, dos torcidaços. Se tu vê o episódio da super câmera, cara, baixa lá no YouTube, super câmera, corda de guitarra, uma coisa desse tipo, ou guitarra, super câmera guitarra, deve ser o suficiente. Os caras filmam um cara dedilhando uma corda de uma guitarra, tu vê a corda da guitarra como uma onda no mar, cara, no alto mar, né? Não a do surfista quebrando, arrebentando a corda, né? A corda oscilando como uma onda em alto mar. Ah, para lembrar também que a onda não carrega matéria, é lembrar do tsunami. Quando deu tsunami, a galera que estava em alto mar só sentiu o barco subir e descer um pouco mais. Quando chegou para atracar o barco na costa, é que viu a destruição e os corpos boiando e a destruição total. Quem estava em alto mar não foi arrastado pelo tsunami. O barco subiu e desceu, não estava quebrando a onda ainda. Quem estava mergulhando só sentiu o movimento para cima e para baixo da onda e deu. Que viagem, né, cara? Mostrando mais uma vez que ondas, mesmo as gigantes, não carregam matéria. Ondas mecânicas são geradas ou são formadas por matéria vibrante. Ô, professor, mas quando a onda quebra, daí sim ela vai carregando todo mundo. Sim, mas aí não vamos chamar de onda. É outra história. É porque, tipo, em filme, as pessoas que estão parece assim, trapo gigante, elas é muito forte, elas... Mas aí é que tá, em que ponto do mar é que ela está, né? Outra, né? Quando a gente vê aquele filme, aquele do Anjos do Mar, aquela coisa, né? Não é o vento só que empurrou a água e começou a oscilar o oceano. O vento foi acumulando tanta água, que a água começou a despencar de cima da onda, né? Empurrada pelo próprio vento. É por isso que eu falei, a onda do surfista, quando ela começou a quebrar e carregar matéria, já desvirtuou o fenômeno bonito que nós estávamos estudando. Não que a física não estude e não interesse sobre aquilo, mas é um outro fenômeno de alta complexidade que nós não vamos estudar no ensino médio. Certo? Altamente complexo entender a dinâmica de uma onda. Mecânica dos fluidos pesada. Então, olha só. São formadas por matéria vibrante. Como assim? Vou dar exemplos. Ondas na água. Tem que ter a água que é feita de matéria vibrando. Ondas em cordas. Ondas no ar. Ondas em solo. Terremoto. Terremoto é uma onda, né? Se propagando no chão, vê que viagem. E assim vai. Resumindo, tem matéria, tem átomos sacudindo, é a onda mecânica. Ah, detalhem, as ondas mecânicas só se propagam nos sólidos ou líquidos ou gases. Tem que ter sólido, líquido ou gás para a onda mecânica se propagar. Já as ondas eletromagnéticas, essas são uma loucura. Ondas eletromagnéticas, essas são uma loucura.
se existisse vácuo, mesmo no vácuo elas podem se propagar. Porque elas são formadas por campos elétricos e magnéticos. São formadas por campos elétricos e magnéticos oscilantes. E aí, na hora de exemplificar, eu quero a lista completa, que eu já venho trabalhando contigo, as 7 radiações eletromagnéticas que existem. Ondas de rádio são as de menor frequência. Quem dá mais? Infravermelho, boa, mas eu quero na sequência. Depois de ondas de rádio? Micro-ondas. Micro-ondas. Agora sim, infravermelho. Mas antes do ultravioleta, luz. Ultravioleta. E tem aquela famosa, né, do Enem, ultravioleta. Por isso que faz mal, porque elas são ultraviolentas, o cara escreveu. Te juro, não sabia dessa, cara. Isso é uma das homéricas do vestibular, que é na redação do Enem, né? Não, as ondas ultraviolentas fazem mal porque elas são muito violentas. Então, luz ultravioleta, raio-x e raios gama. Raios gama. Vou fazer escrever gama porque eu não sei fazer gama. As 7 radiações eletromagnéticas. O legal das ondas de rádio é que elas se propagam no ar. Um submarino pode se comunicar com a torre fora da água por ondas eletromagnéticas. Então o submarino prova. E o fato de tu olhar o fundo de uma piscina, né, também prova que a luz propaga nos líquidos também. As janelas são sólidas, mas deixam passar radiação. Concorda comigo? Mesmo que a gente estivesse só debaixo do concreto, a gente poderia usar o celular se não tivesse cercado, né, por metais. Dá para usar o celular, mostrando que as ondas de rádio atravessam inclusive o concreto, sabe? Dependendo da espessura de concreto, óbvio. Mas elas são safadinhas, porque além de se propagar nos sólidos, líquidos e gás, elas também se propagam no vácuo. Eu gosto de lembrar sempre que o vácuo é uma ideia humana que nunca foi confirmada na prática. A gente nunca conseguiu deixar nada vazio, né? Isso é muito absurdo, né? Em 2015, pô, você pega lá no laboratório um teste de metal sólido, hermeticamente fechado, faz um furinho e suga as moléculas de ar lá dentro. Não dá, cara. Não dá, uma molécula ou outra fica lá perdida e tu não consegue catar ela. Vem cá, molécula, e arranca ela. Como é que vai fazer isso? Como é que vai convencer ela a sair de lá? Se na verdade aqui fora vão ter zilhões de moléculas querendo entrar lá dentro. Tu vê que loucura, né, cara? E no espaço interestelar lá tem alguma coisa. Mesmo no Snape, o homem botou sonda lá e detectores, tu detecta que tem algumas moléculas, uns elétrons, uns prótons, umas radiações passando por lá. Até porque senão não poderíamos falar que a temperatura do espaço interestelar é 3 Kelvin, né? Menos 230 graus Celsius. Se eu falo em temperatura, eu estou falando na vibração de moléculas, né? Então tem alguma molécula, alguma coisa entre as estrelas, que a gente inicialmente pensava que era nada, né? Que era vácuo. Então tu vê, vácuo é uma ideia humana que nunca foi confirmada. Então não possa existir, né? Mas é porque a gente não conseguiu fazer essa porcaria acontecer. E na natureza nunca vimos em algum lugar, não, ali tem vácuo. Quando a gente achava que tinha vácuo, foi ver onde tinha alguma coisa. Legal. Ô galera, então, ó, cuidado aí, cara. Uma vez eu lembro que eu fiquei puto no terceirão, eu caí numa questãozinha que falava assim, ó, ondas eletromagnéticas só se propagam no vácuo. Como é marcante elas se propagarem no vácuo, eu fui seco, né? Eu esqueci que a luz se propaga no ar e eu estou mergulhado no ar vendo a luz, cara. Olha que viagem, não me toquei, né, cara? Então tá, inclusive no vácuo. Outro tipo de classificação, quanto tempo eu tenho? Quanto? 12 minutos é o que eu precisava. Outra classificação é quanto a vibração. Quanto a vibração. Futuramente eu vou te explicar melhor, tá, o que são essas ondas eletromagnéticas. Quando a gente já souber bem o que é campo elétrico e souber bem o que é campo magnético, eu vou poder te explicar o que é uma onda eletromagnética. Sempre que eu for representar uma onda eletromagnética para vocês, eu vou fazer assim, ó, uma onda eletromagnética oscilando, ó.
cada braço representando um tipo de campo. Um representando o oscilar do campo elétrico, outro do campo magnético e vice-versa. E a onda então se propaga com o oscilar do campo eletromagnético. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas deixa eu falar sobre a classificação das ondas quanto à vibração. São só três classificações. Longitudinal e transversal são as mais importantes. Se tu souber o significado da palavra longitudinal e transversal, tu detona. Eu demorei a entender o significado dessas palavras. Longitudinal, galera, significa paralelo a. Tá? Meu corpo está longitudinal ao aparelho. Está paralelo ao aparelho. Certo? E está transversal ao chão. Transversal significa perpendicular, ortogonal. Longitudinal, transversal. Se tu sabe disso, acabou. Se tu for olhar uma onda na água ou uma onda na corda, tu vai perceber o seguinte, ó. Ela está indo para lá, concorda comigo? Estava o mar parado e o tsunami chegando. E para onde é que estava a oscilação da água? Estava para cima e para baixo, concordam? A direção de propagação e a direção de oscilação são longitudinais ou transversais? Transversais, por isso que a onda na água, a onda na corda, as ondas eletromagnéticas são todas transversais. Quando a vibração é transversal, vou escrever perpendicular, né? Não, vou escrever transversal. É transversal, então vamos colocar aqui perpendicular a quando, é para ser quando. Aí quando não tem a graça. Quando a vibração é transversal, perpendicular a com crase, direção de deslocamento. Por favor, me ajudem. Escreva uma definição de onda longitudinal para mim. Claro, quando a vibração for longitudinal, para a galera poder entender, longitudinal, escreverei entre parênteses, paralela à direção de deslocamento. Uma onda que é nitidamente longitudinal, não sei se é uma brincadeira que chegou a acontecer com vocês, umas molas muito idiotas que no Paraguai assim que tu fica segurando. A única coisa que presta aquela mola é tu jogar ela da escada e apostar a corrida. Tu pega duas molas daquela, é muito divertido, é a única coisa que presta. Eu achava uma merda aquilo aí. Um dia deixei cair uma na escada e achei um barato. Aí eu e meu filho pegava aquilo lá e cada um largava a sua. Que tu larga ela na escada, ela vai descendo a escada, a metade dela cai numa, por embalo cai, a outra parte ela vai descendo a escada, bicho, parece uma coisa viva descendo a escada. E aí então o cara que tiver mais habilidade na hora de lançar pode ganhar, né? Era uma diversãozinha de dias chuvosos quando meu filho era um pequeno bebê. Agora olha só, peguei essa mola idiota, tá esticada, eu poderia fazer assim com ela, certo? Daqui a pouco ia chegar a oscilação mais à frente, seria uma onda transversal. Porque eu fiz a onda avançar para frente e a mola oscilou para cima e para baixo. Mas se eu pegar essa mola e fizer isso aqui com ela, ó, ela vai começar a sanfonar assim, né? E aí tu vê, a onda vai continuar indo para frente, só que o oscilar vai ser para frente e para trás. Então eu teria gerado uma onda longitudinal. Na verdade, as cordas também se comportam um pouco como molas. Se tu pegar uma corda e puxar ela com força, tu vê que ela dá uma cedidinha. E quando tu afrouxa ela, ela volta para a posição original. Se a corda for grande mesmo, é que tu sente isso acontecendo. Então não tem nenhum problema eu pegar a corda e fazer assim com a corda, puxar ela um pouco mais e soltar um pouquinho. Tu concorda que se tu estivesse segurando uma corda e eu outra ponta, e tu de olhos fechados segurando, e eu começar a puxar e soltar, tu ia sentir daqui a pouco um oscilar para frente e para trás? Única explicação, uma onda foi da minha mão para a tua. E a corda oscilou como? Na direção da propagação, né? Onda longitudinal. Então tu vê, eu ter falado ali, ó, onda em cordas,
Não é toda onda em corda que é longitudinal, que é transversal. Geralmente, quando o cara pensa numa onda, numa corda, ele sacode a corda assim, né? Nunca vi uma criança brincando assim, né? Pode ser até de cabo de guerra, mas de ficar indo e voltando, não, né? Agora, qualquer criança que pegou uma corda na vida e começou a sacudir, viu a onda se formando, né? E tentou se divertir com a cordinha. Com a cordinha. Mais legal assim, né? A corda mais divertida. Certo? Transversal, longitudinal. Exemplo importante, hein? As eletromagnéticas são sempre transversais, tá? Eletromagnéticas. E tem um exemplo muito legal de onda longitudinal, que é o cara que gosta de som, ou de som mais forte, né? Ou já olhou uma caixa de som mais de perto. Ele deve perceber que a caixa de som, se virada para lá, escuta-se melhor lá. Se virada para lá, escuta-se melhor lá. Mostrando que o som vai para onde a caixa está apontada. Se a caixa está apontada para vocês, aquela caixa que é o chamado subwoofer, né, que é a caixa maiorzona que dá o som grave, bam, bam, aquela caixa ela vibra para frente e para trás, né? Quer dizer que ela está fazendo o ar vibrar para frente e para trás, à medida que ele avança para cima de ti. Então, enquanto eu estou falando, a onda está indo em direção a vocês e as minhas cordas vocais estão fazendo o ar vibrar na direção em que a onda vai. Então o som é o melhor exemplo de ondas longitudinais. E se o cara for criativo, ele pega aquela molinha idiota do Paraguai, primeiro ele começa a fazer assim, que vai gerar uma onda transversal. Aí ele para, aí ele faz assim, que vai gerar uma onda, aí depois ele pira o cabeção e começa a fazer assim, cara. Pronto, uma parte, ora vai estar subindo e descendo, ora indo para frente e para trás. Aí a gente gerou uma onda mista. Certo? Nome justo, né? Tem pulsos transversais e pulsos longitudinais. E aí sim eu dou por encerrada essa primeira aula de ondulatória. Acho que a gente falou a essência da aula. Anotem a tarefa, podem começar a fazer agora. 4, 5, 6 e 7. Eu pensei só 4, 5 e 7, mas aí eu vi que tem o da UFSC ali, de aprofundamento, o ITA, não resisto. 4, 5, 6 e 7. Como é só uma aulinha, né? De repente a gente começa com grande qualidade, fica à vontade. E agora chega, cara, meu Deus, esgotei todas as energias possíveis. Vamos usar esses 8 minutos, é 8? Ah, não é? Opa, 12. Vamos... 8, para fazer exercício. Dá para fazer umas 2, né? 3 se a gente for sortudo. Empacou, chamou. Quais são? É 5, 6 e 7, né? Não, 4, 5, 6 e 7. Isso aí, 4 páginas. Algumas são bem rápidas, tá, gente? Estou indo nas carteiras.